Olá, meus queridos e minhas queridas, conforme combinamos ontem, hoje eu vou ler com vocês o primeiro capítulo da Bíblia, que é o nosso compromisso da leitura da Bíblia em 100 dias. E hoje eu começo lendo com vocês o capítulo 1º do Evangelho de Lucas, tá bom? Eu vou ler na minha tradução, hoje, NVI, Nova Versão Internacional. E diz assim o texto: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado e excelentíssimo, ó excelentíssimo Teófilo. Agora, para que tenhais a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aí vem a epígrafe. O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e lhes dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Nova epígrafe. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino não terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que lhe há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Epígrafe de novo. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Salvador e Senhor? A mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Epígrafe, o cântico de Maria. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou o governante do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajuntou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para que Abraão e seus descendentes para sempre, e aos seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Epígrafe. O nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de dar à luz, ela teve um filho, Isabel. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia de que o Senhor lhe havia demonstrado
e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disse-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu o nome dele, João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: que vai ser deste menino, pois a mão do Senhor estava com ele. Epígrafe: o cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho e para dar ao povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Pai, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Me chama a atenção essa parte. Pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. A luz de Cristo brilha nas trevas. Glória a Deus. Esse é o primeiro capítulo, né, da leitura, das demais leituras que faremos no dia de hoje. Quais serão, né, as leituras do dia de hoje? Eu separei aqui. Então, eu já li Lucas 1. Aí vocês ficam com a leitura de Lucas capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Aí depois nós vamos para Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E Salmos, capítulos 1, 2 e 3. Eu vou deixar aqui descrito na For You para vocês não se perderem. Essa leitura ela pode ser feita de uma única vez, pode ser feita fracionada durante o dia, né? Cada período você lê alguns trechos, 2, 3 capítulos, e você faz isso suavemente, ok? Então, nós podemos perceber aqui que nós vamos ler Gênesis, nós vamos ler Salmo, e nós vamos ler também o Novo Testamento. Sempre vai ser desta forma. Então, hoje, nós temos, nessa leitura de Lucas, dos capítulos 1 até o capítulo 4, nós aqui vamos ver que essa descrição desses textos era para descrever o início do ministério de Jesus Cristo, seu nascimento, seu batismo, a tentação. Quando vocês lerem Gênesis de 1 a 7, vocês vão ler, claro, a criação, consequentemente a queda, né, do homem ali com o pecado de Adão e Eva, e Noé e o dilúvio. Quando vocês lerem o Salmo dos capítulos 1 ao 3, vocês vão ver que ali o salmista fala do caminho do justo e da sua plena confiança em Deus, da confiança que nós temos que ter em Deus. Então, nós vamos ver que aqui no capítulo de Lucas, Deus prepara um começo para que a salvação viesse através dele, no Evangelho de Lucas. Que os outros evangelhos, Mateus e Marcos, são semelhantes. João também, com algumas diferenças dos outros evangelhos. Então, o começo que Deus preparou o seu caminho, enviou João Batista para começar a preparação daquilo que seria a salvação de toda a humanidade, não somente do povo de Israel. Ele tem um plano, né, para a salvação da humanidade e também um plano para cada um de nós como filhos do rei. Aí nós temos também o papel de Noé, nós temos o papel da sua obediência, que Deus salvou a sua família por conta que eles eram um povo obediente a Deus. Nós vemos também Maria, obediente aos planos de Deus em conceber Jesus Cristo, mesmo ela ainda sendo virgem, não tendo sido ainda desposada, como havia sido prometido com José, mas manteve a sua obediência diante da promessa daquele que é fiel para cumprir tudo o que ele tem de plano a nosso respeito. Nós vemos também aqui, já desde Gênesis até aqui, no Novo Testamento, especificamente em Lucas, porque nós estamos lendo Lucas, uma batalha espiritual constante entre a luz e as trevas, porque até então o mundo pertencia ao inimigo, né? O mundo jaz do maligno, né? Porém, Cristo veio destruir e desfazer as obras do inferno, porque foi para isso que ele se manifestou. E tudo foi conquistado na cruz do Calvário, tetelestai, tudo foi consumado ali na cruz. Então, o Novo Testamento vai mostrar esta batalha de forma mais pungente, porque Cristo é aquele que vem destruir todo o mal. Então, ao lerem esses versículos, vocês podem ficar atentos a esse pequeno resumo que eu falei para vocês e muitos insights a mais que o Espírito Santo vai promover no seu coração, no seu espírito, trazendo imprints do rema do Espírito Santo em você. E você pode também se perguntar o que Deus está começando na sua vida hoje. Hoje, ao ler esses capítulos que você vai ler, você pode destacar versículos, você pode escolher um versículo favorito ali e meditar naquele versículo e se perguntar o que Deus está começando na minha vida hoje e como que eu posso me posicionar para obedecer o chamado dele.
Qual a posição que eu tenho que tomar hoje para que eu seja obediente ao propósito que o Senhor tem para a minha vida? Essas perguntas podem te ajudar a você começar a encontrar o seu propósito, se você ainda não encontrou. E se você já encontrou, mas por algum motivo você está em dúvida, ou se desviou, ou não sabe o que fazer, será um ótimo momento para você se posicionar novamente diante do Altíssimo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há propósito que você se encontre satisfeito. Você só é uma pessoa plena e satisfeita quando você cumpre o propósito que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Eu fico por aqui hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!